Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama,
não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1h30, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, o Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da Pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali
na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo. E eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Vou atender aqui um e-mail da Maria Helena, que escreve assim: Padre Fábio, tudo na minha vida começou muito cedo. Aos 17 anos me casei. Aos 18 veio um filho, primeiro, 37 anos a primeira neta. E muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso. Meu filho, com apenas 18 anos, namorou uma moça com 27, que logo engravidou e não deu certo. A menina mora comigo, hoje tem 16 anos, nós a criamos com muito carinho, sempre com muito amor e respeito. Estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil, a cada dia se agravando mais. Uma menina com 16 anos, falando em suicídio, diz que não acredita em Deus, foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, mas não quer ir mais à igreja, não quer saber de amizade com ninguém, não fala com ninguém, sai de casa somente para ir ao colégio. É uma ótima aluna, estudiosa, está no 3º ano do ensino médio, fala fluentemente inglês, está estudando espanhol. Foi convidada para estudar no exterior. Padre Fábio, tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha. Não a deixo nunca. Quando tinha 9 anos, ela já me falou que queria morrer e que iria se matar.
Logo eu procurei a ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia. Às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta. Entra muda, sai calada. Sempre fala que ama muito a todos nós, mas eu sinto, padre, que a revolta é grande parte pela falta da mãe, que aparece quando quer. É muita preocupação, muita ansiedade e medo que ela faça o pior. Gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação, como devo agir. Sinceramente, já não sei mais se estou fazendo o certo. Por favor, me ajude. Helena, minha filha, você tem um problema que não é tão simples de ser refletido, porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta, que você fala, que a gente desconhece. Agora, um fato que a gente precisa considerar. O que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida, né? E quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Quando nós falamos que um adolescente, e você disse que ela desde os 9 anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio, nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada. Recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso, se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos, se ela não gostaria de fazer uma outra coisa, uma outra terapia, de repente mudar o tratamento, para que você não tenha que carregar esse peso sozinha, né? Isso não é uma realidade para você viver sozinha. E mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias. Primeiro, ela tem uma história sofrida. É natural que essa estrutura que lhe faltou, né, de não ter uma mãe por perto, de ter nascido de um casamento que não deu certo, ou sei lá, nem sei se casaram, né? Mas de uma junção que não deu certo, já começa traumatizando. E é por isso, minha gente, que eu aproveito essa oportunidade para dizer: colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com os filhos que nós colocamos no mundo, porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa. Construir um sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. Então a sua neta não é por acaso. Tratá-la hoje, dos problemas hoje, requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje. Quem sabe chamando a mãe dela, tentando uma reaproximação, quem sabe. Nunca é tarde para ser mãe, né?
Nunca é tarde para ser filho. E como essa necessidade é vital, nós vamos morrer com necessidade de mãe. É impressionante isso. De vez em quando, né, o barco balança demais. Qual é o primeiro nome que a gente grita? Ô, minha mãe. A mãe representa na nossa vida este amparo existencial. É por isso que, por mais emancipada que esteja a mulher hoje, nos dias de hoje, trabalhando, alcançando um espaço na sociedade, o que eu acho justíssimo, a gente nunca pode esquecer que a mãe, ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental. Ah, é diferente do pai? É mais especial que a relação com o pai? Não sei. O que eu sei é que é definitiva. A relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. Então, se a criança perde isso muito cedo, é natural que ela sofra de inseguranças, né? A psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta, a criança não sabe lidar com o tempo ainda. Eu sei o que significam 15 minutos. Se alguém fala para mim assim, padre, eu estou indo ali, daqui 15 minutos eu volto. Eu sei o que isso significa. Uma criança não. A relação que a criança tem com o tempo é afetiva. E a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta. É por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe, numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe. Você pode até não concordar com Freud, você pode não gostar da teoria dele, mas este homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes para a gente poder assimilar. Um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe, que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros meses e anos de vida. A mãe é o meu vínculo. Tanto é que Freud dizia que a criança, nessa primeira fase, que é a fase oral, em que a criança quer incorporar tudo pela boca, por que ela morde tudo? Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como outro. Olha que interessante isso. Um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro. Eu sei que você não sou eu e eu não sou você. A criança não sabe distinguir isso. Por isso ela morde. Ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela. Ela não sabe identificar que esse sofá não é ela. Ela incorpora, é por isso ela morde tanto. É a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo, como se o mundo fosse ela. Então a ausência da mãe gera essa carência. A criança que não sabe identificar a ausência, o tempo que vai durar essa ausência, se traumatiza. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou, tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Confessa que é verdade. Tem uns que a gente não vê a hora de cerrar para ver descobrir. O que está errado lá dentro, meu Pai de misericórdia?
Então, o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Neste espaço de reflexões, celebramos o amor compassivo de Jesus que permeia cada pensamento. Ao inscrever-se, convoco você a compartilhar nos comentários como a presença amorosa de Cristo se manifesta em sua vida. Unidos no amor divino, construímos uma comunidade fortalecida pela fé.